Depois da Polônia, agora é a vez da Letônia se preparar para a guerra contra a Rússia. A Letônia já avisou, não seremos escravizados pela Rússia. Aliás, mais uma vez, porque isso já aconteceu e eu vou te contar toda essa história no episódio de hoje. Então, confere aí. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento, informação e, claro, muito conteúdo. O episódio de hoje muito importante, a Europa está preparada para a guerra, mais um país aí dobrando o tamanho, aliás, mais do que dobrando o tamanho do seu exército, toda a Europa com medo da Rússia. A gente vai falar de tudo isso hoje, mas antes, claro, deixa eu pedir para você aí que ainda não está inscrito no canal, para de dar mole e vem pra cá para ficar bem atualizado. O botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal e ajude o canal a chegar aí aos 100 mil inscritos ainda nesse ano de 2022, essa é a nossa meta. E claro, badala o sininho das notificações para você receber os vídeos na hora que eu posto e ficar bem atualizado. Agora, é o seguinte, você aí que é membro do canal, quero fazer um agradecimento mais do que especial, você que acredita no meu trabalho já há bastante tempo e contribui para que a produção de conteúdo continue. E para você que quer ajudar o canal, torne-se um membro, botão azul aqui embaixo, seja membro, torne-se um membro nota 10 e colabore com o crescimento do canal. Tamo junto? Então, bora pro assunto de hoje. Vamos falar aí sobre a Europa, a escalada militar na Europa, principalmente aí com o crescimento do exército da Letônia. Se liga na manchete que eu separei para você no dia de hoje. Tá aí, manchete da Veja, que tá dizendo assim, ó: militarização da Europa. Letônia retoma serviço militar obrigatório. Cara, por que os países europeus estão fazendo isso? Por que tá tendo uma corrida armamentista na Europa nesse momento? Principalmente daqueles países que fazem fronteira com a Rússia e que já foram membros da antiga União Soviética ou já estiveram na sua área de influência. Que medo é esse da Rússia? Será que a Rússia representa esse perigo todo? Bom, a gente vai falar sobre isso. Olha aí as letrinhas pequenas, tá? Enquanto isso, não temos motivos para pensar que a Rússia mudará seu comportamento, disse ministro da Defesa da Letônia, Artis Ave Maria Pabriks. Será que é isso aí? Será que a pronúncia é essa? Bom, o que ele está falando aí? Ele está falando que não há motivos para eles imaginarem que a Rússia vai parar o seu modelo expansionista que ele está adotando agora com a Ucrânia. E é o seguinte, a Letônia tem todas as razões para fortalecer o seu exército, para estar preparada para uma possível invasão, e eu vou te explicar por quê. A Letônia, junto com a Estônia e com a Lituânia, formam aí as repúblicas bálticas, um conjunto ali de 3 países que são banhados pelo Mar Báltico e que foram incorporados à antiga União Soviética. Essas 3 repúblicas faziam parte da União Soviética, mas elas nunca quiseram fazer parte. A Letônia nunca quis fazer parte da antiga União Soviética, só que ela foi forçada pelo Stalin a estar naquele conjunto de países, vivendo naquele sistema econômico que você já conhece, que tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, no que é o sistema socialista, um sistema que não funciona e que leva todos os países que o adotaram à falência e ao fim. Só que foi o seguinte, a Letônia, assim como outras repúblicas da antiga União Soviética, sofreram, a própria Ucrânia também sofreu isso, um processo de russificação. Você aí que tá achando que a Rússia é um país de pessoas boazinhas, que só querem a sua própria segurança e que estão lutando contra o imperialismo da OTAN e dos Estados Unidos, deixa de ser bobo, deixa de ser inocente. Se liga, não existem países bonzinhos no mundo. Países não têm amigos, países têm interesses. Então para de achar que o mundo se divide entre os países bonzinhos e os países mauzinhos. Os Estados Unidos não é bonzinho, a Rússia também não é boazinha, o Brasil também não é bonzinho. Cada país defende o seu próprio interesse. Agora olha só, vou te contar um pouquinho da história aí da Letônia e das repúblicas bálticas como um todo, e aí você me diz se você acha que a Rússia é um país confiável. Quando a Rússia, né, o Stalin criou ali, o Lenin primeiro, depois o Stalin, cria
a União Soviética, a Letônia foi incorporada a esse território, a esse país, ficou sob o poder central russo e simplesmente passou pela russificação. O que significa isso? A cultura da Letônia ela foi proibida, ou seja, as músicas, as lendas, o folclore, o idioma da Letônia, tudo isso foi proibido para que se houvesse apenas a propagação da cultura russa. Inclusive, todos aqueles que eram contrários a essa ideologia, a esse processo de russificação na Letônia, foram presos, torturados, enviados para a Sibéria para campo de trabalho forçado. Além disso, os russos, o Stalin, depois os outros líderes soviéticos, mandaram para a Letônia mais de 100 mil russos. Só que a grande questão é, a população da Letônia ela era considerada rebelde, ela era considerada altamente volátil, já que ela não estava muito inclinada a obedecer essas ordens aí dos líderes soviéticos. Então, todo o comando, toda a parte de política da Letônia durante a existência da União Soviética, ela ficou a cargo desses 100 mil russos que se mudaram, alguns até de forma forçada, tá, para a Letônia. Então, a Letônia foi governada pelos russos, não pela própria população da Letônia, e tendo a sua cultura esmagada, como também aconteceu na Ucrânia. Não se falava a língua da Letônia na escola, não se ensinava, era proibido falar isso em público, somente o idioma russo. Sabe quando isso mudou? Isso mudou quando a União Soviética chegou ao fim. Na verdade, começou a mudar quando Mikhail Gorbachev, o último presidente, o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, introduz a perestroika e a glasnost, as reformas econômicas e políticas que culminaram com o fim da União Soviética, embora não era essa a ideia, acabar com a União Soviética, a ideia era salvá-la. Só que isso acabou acelerando até o fim da União Soviética. E foi nesse momento que a Letônia começou a ter um pouco mais de liberdade, e quando ela teve liberdade, o que ela pensou? Eu vou me afastar o mais rápido possível da Rússia. As repúblicas bálticas são os primeiros países a se separarem, a se afastarem da antiga União Soviética, dando início aí ao processo em 1991, que de fato implode, que acaba com a União Soviética, e dali surgem 15 novos países. E a Letônia, assim como as outras repúblicas bálticas, a Letônia, Estônia e Lituânia, eles imediatamente se afastam da Rússia e buscam refúgio na Europa, porque eles sempre se consideraram mais ligados à Europa do que à Rússia. Enquanto a Rússia forma a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, esses três países, incluindo aí Letônia, obviamente, vão buscar entrar na União Europeia e posteriormente entraram na OTAN. E por que eles entraram na OTAN? Porque a Letônia é um país imperialista? Não, simplesmente porque a Letônia quer se proteger, ela sabe do que os russos são capazes, não que os americanos sejam bonzinhos. Para com essa dicotomia da sua cabeça. E o que a Letônia tem feito atualmente? Já que ela faz fronteira com a Bielorrússia, ou Belarus, do lunático Lukashenko, um ditador que está lá desde 1994, eu acho que você considera isso uma ditadura, né? Eles simplesmente têm um exército quase que amador, a verdade é essa, e simplesmente eles estão com medo de sofrerem uma invasão, uma vez que eles sabem que o Putin não vai parar na Ucrânia, principalmente se ele vencer. Se ele for derrotado lá, não tem como ele expandir. Mas se ele alcançar uma vitória na Ucrânia, ele vai para outros países, e aí eu imagino que os próximos são Repúblicas Bálticas e Finlândia, que está logo ali. E aí o que vai acontecer? O que está acontecendo, né? A Letônia, assim como outros países que fazem fronteira com a Rússia, estão ampliando o seu exército. Voltaram a cobrar o serviço militar obrigatório, que em muitos países já foi abolido. Agora eles pensam, opa, temos uma situação de risco, temos um inimigo aqui nas nossas fronteiras, então precisamos tornar o nosso exército profissional, precisamos armá-lo, precisamos treiná-lo e precisamos que ele tenha uma grande quantidade de soldados. Então o serviço militar volta a ser obrigatório na Letônia por conta da invasão da Ucrânia. Então olha como é que essa invasão, olha como é que essa medida do Putin está movimentando toda a Europa. Se você fizer um paralelo, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial, antes dessas guerras começarem de fato, outros conflitos menores aconteceram dentro da Europa. Se você parar para analisar, parece uma similaridade muito grande com esses dois momentos históricos, mas que eu espero
de fato que a escalada pare, que a Rússia seja derrotada na Ucrânia, sim, eu estou torcendo para a Ucrânia. Esse é o meu posicionamento, tá? Eu acho que a Ucrânia, um país soberano, livre, tem o direito de decidir o seu destino. Se quer entrar na União Europeia, ok. Se quer entrar na OTAN, ok. Lembre, para entrar na OTAN, o primeiro critério, querer, é democrático. A OTAN não impõe a entrada de nenhum país. Agora, a Rússia quis impedir a Ucrânia de fazer alguma coisa. Você acha que faz sentido? Seria mais ou menos como se a Argentina proibisse o Brasil de entrar nos BRICS. Faz sentido isso para você? O que a Argentina tem a ver com a nossa soberania e com as nossas decisões? Então, é isso que está acontecendo. É por isso que a Polônia, a Letônia, a Finlândia, a Suécia e vários outros países estão se rearmando e estão se preparando para um conflito de maior escala. É triste. Mais uma vez, a Europa à beira de uma guerra total e talvez levando o mundo junto. É preocupante, mas a gente vai estar aqui para observar tudo isso, fazer a análise e contar tudo para você. Gostou do vídeo? Tá gostando? Não esquece do like não, deixa seu like porque ele é muito importante e claro, a sua inscrição aí ela é fenomenal. É só você clicar aqui, ó. Clica aqui agora que vai aparecer a logo do canal. Torne-se um inscrito. Torne-se um membro também, ajuda o canal, R$ 7,99, baratinho. Ó, aqui do lado, ó, outros vídeos para você ficar bem atualizado. Tamo junto? Beijo do Toby e até o próximo vídeo.